Agora que a Sinclair apareceu, as coisas vão esquentar. Sinclair fala que, avaliando Vikir, um garoto tão inteligente e com um enorme talento, um gênio que obteve a maior pontuação na prova. Por que será que ele estava ali, aquela hora? Vikir responde a ela dizendo que ali era o lugar secreto dele, que quando ele se sentia para baixo, ficava ali observando a galáxia. Sinclair fica toda encharcada e fala que, se continuasse aparecendo ali, poderia vê-lo mais vezes. Nesse momento, Vikir já pensa em mudar seu lugar de contato com a Cindy e não dá uma resposta para ela. Sinclair pergunta se Vikir sabia que toda a academia só falava dele agora. Vikir tenta responder dizendo que não queria saber daquele assunto, mas Sinclair fala para ele não ser tímido, que aquilo era normal. Uma pessoa tão grande como ele chamar a atenção das outras. Além de ser ótimo nos exames de escrita, ele também publicou artigos de pesquisa que viraram toda a academia. E tem mais. Um irregular, além de ser um plebeu, está no estágio de aura de um especialista de alto nível. Você é uma pessoa difícil de se competir. Vikir responde a ela dizendo que notas não eram tudo e que havia mais coisas para se preocupar, como dinheiro, autoridade e honra. Sinclair se perguntava, como assim? Na escola, a única coisa que faz diferença são as notas, certo? Bom, essas coisas serão inúteis assim que a Era da Ruína começar, onde a única coisa necessária será a sobrevivência. Sinclair até diz que do jeito que Vikir falava, parecia que ele já tinha vivido aquela vida antes. Você às vezes parece uma pessoa mais velha, mano. Vikir, o que você vai fazer depois que as provas do meio semestre acabarem? E Vikir fala, costas e pernas. O quê? Você acabou de me rejeitar? É assim como eu escondo alguma coisa. Sinclair parece que está escondendo algo também. Quem diria que eu levaria um fora? Antes de Vikir regressar, Sinclair ficava em primeiro lugar em todas as atividades da academia, mesmo sendo uma plebeia. Mas depois acabou desaparecendo da história, cortando todos os contatos com ela. E se o fato de ela ser pobre for somente um disfarce? Talvez a realeza que a Cindy mencionou na carta seja... No dia seguinte, Vikir se reúne com seus amigos. Quem diria que o período dos testes fosse tão longo? Hoje ainda vai acontecer um teste de ataque. E depois disso, as provas intermediárias se encerrarão. Desde o dia do incidente no teste de defesa, eles estavam adiando aquela data. Mas finalmente chegou a hora. Foi uma pena que terminou em empate a aposta de Tudor com Grenouille. Mas agora Tudor já sabe quem será seu rival. Realmente foi um milagre não termos saído feridos daquele teste. Tudo graças ao Pica Grossa, que estava escondendo suas forças, não é, Vikir? Como você ousa esconder sua verdadeira força dos seus amigos, hein? Você pode não se lembrar, Tudor, mas não fiz aquilo tudo sozinho. Pig então comenta com seus colegas se eles tinham ouvido falar no incidente que ocorreu na noite passada com o cão noturno. Parece que alguns alunos do treinamento varangiano tinham sido atacados por ele. A notícia dizia que eles se encontraram com o cão noturno e ficaram feridos depois de tentarem contê-lo. Parece que o cão noturno está expandindo sua área de atividades. Ouvi dizer que pessoas também começaram a apoiar o cão noturno. Qual será o objetivo dele? Enquanto seus colegas conversavam sobre aquilo, Vikir se lembra do imitador. Parece que lentamente ele começou a aparecer com mais frequência. O único problema é que agora a vigilância das pessoas contra o cão noturno vai continuar aumentando. Desse jeito, isso vai atrapalhar nosso trabalho de assassinato. Eu devo acabar com os imitadores assim que os testes terminarem. Agora vamos nos dirigir até o campo de ataque da Academia Colossel, que ao contrário dos testes de defesa, onde as pessoas precisavam trabalhar em grupo de 4, o teste de ataque era individual. O importante era os alunos mostrarem suas habilidades, e as partidas eram definidas entre aluno contra professor. As notas são dadas dependendo do ataque dos alunos e dos ataques desviados contra os golems, que eram controlados pelos professores. Como os professores eram especialistas em combate, os golems eram construídos com as imagens de cada professor. Assim, os alunos podiam ganhar experiência lutando contra oponentes até mais fortes que eles. Mais um ponto que era a falha crítica desse teste é que um professor só pode testar um total de 50 alunos. Isso significa que, dependendo do professor que o aluno enfrenta, o estilo de combate e os critérios dos testes podem diferenciar. Depois de levar um pau, o professor Banshee fala que Tudor não deveria esperar que, só por ele ser um mágico, ele não usaria os punhos e pernas. Ele reforça que o objetivo do combate é vencer e que até um mágico usaria tudo o que tem, sejam os punhos, as pernas, os dentes ou até o toba, para vencer uma luta. Depois dessa aula de combate, Tudor agradece Banshee e o resultado dos pontos de Tudor foi de 35. Bianca, quando vê aquele resultado, se perguntava como tinha feito menos pontos que ele. Bianca,
31 pontos. Tudor explica que a estrutura daquele combate era uma desvantagem para ela, que era uma arqueira. Tudor até comenta que não se lembrava de ver Bianca reclamando do teste de defesa quando receberam os pontos individuais. Ao ver aquilo, Grenouille fala que aquela era a diferença para Tudor perceber o quanto ele era melhor que ele. Tudor responde: "Do que você está falando? Você também fez 35 pontos." E mais uma vez, esses dois empataram. Grenouille rebate, dizendo que sua nota no teste de escrita foi maior que a de Tudor, garantindo assim a vitória de Grenouille. Agora que Tudor foi derrotado por Grenouille, Bianca comenta que eles tiveram sorte do professor Banshee Morgue realizar o teste deles, porque os outros alunos seriam testados pela professora Sadie. A professora Sadie era conhecida por ter sumido com a chave B do teste de defesa e foi encontrada bêbada e fora de si. Ouvi dizer dos mais velhos que a personalidade dela era estranha e que ela tinha uma péssima ética de trabalho. Dizem que é bom evitá-la. Tudor pergunta: "E como uma pessoa assim se tornou professora daquela academia?" Bianca responde que, apesar disso, ela era muito habilidosa e que também ajudava os militares a rastrear criminosos, até mesmo os mais perigosos, como o cão noturno. Depois de ouvir aquilo, Tudor começa a ficar preocupado com seus amigos. Será que eles vão ficar bem? Bianca responde que era por isso que ela também estava preocupada, porque a professora Sadie era a última pessoa do clã de Barões Caídos. Além disso, Sadie se irritava com alunos de bons clãs ou que tinham algum talento. O problema dessa irritação era que ela ficava tomada por uma fúria capaz de esmagar a cabeça dos alunos talentosos e destruí-los. Do outro lado da arena de treinamento de ataque, os alunos estavam desesperados, perguntando se aquilo era realmente um teste e pedindo outro professor para substituir Sadie. Pelo visto esse lugar está cheio de insetos covardes, comenta Sadie. Pig, 0 pontos. Sinclair, 0 pontos. Sancho, 0 pontos. Será só perda de tempo se continuarmos assim. Tudo bem então, você será o próximo, Vikir Van.